Pois então, pessoal, no vídeo anterior eu falei do amor de Deus, né? Que o amor de Deus é muito simples, né? Amar a Deus é muito simples, né? Fazer a vontade do Pai, obedecer às leis do Pai. Todo o reino de Deus é muito simples. Tudo no reino de Deus é simples. Basta fazer a vontade do Pai. Mas qual é a vontade do Pai, né? O que o Pai deseja que a gente faça? Nesse momento a gente tem que retornar no princípio, né? E o princípio era o verbo de Deus. No Antigo Testamento, Deus dava grande demonstração de poder através do verbo. Ele falava e as coisas aconteciam. Com a vinda do Messias, o poder de Deus passou aos homens. Deus entregou ao seu Filho, entregou o seu verbo, as suas coisas para o seu Filho. O poder do verbo de Deus nas mãos do seu Filho, Jesus Cristo. Só que a história vem antes de Cristo no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com João Batista. Então, para nós, que somos humanos, leigos, temos que entender, amar a Deus desde o princípio com João Batista. É João Batista que nos principia, nos dá o início da vida com Cristo. Temos que entender João Batista. João Batista não era o Messias. Ele veio preparar os caminhos para Cristo, para o Messias, né? Mas entendam, João Batista não veio preparar o caminho do Messias. Ele não veio preparar o caminho de Cristo. João Batista veio preparar o caminho para Cristo, né? João Batista veio preparar os nossos caminhos humanos para chegar a Cristo. João Batista veio anunciar como nós devemos nos aproximar e chegar de Cristo. E para começar a amar a Deus, então, João Batista ensina o batismo do arrependimento e o perdão dos pecados. Este é a primeira coisa que nós humanos, nós leigos, devemos fazer para amar a Deus. É a primeira etapa, né? Devemos ser batizados e ter os nossos pecados perdoados. Primeira parte. Mas não basta só, né, se arrepender e ser perdoado. Nós temos que ter o compromisso de, a partir deste momento, fazer o que o Pai, a vontade do Pai, o resto da vontade do Pai, né, até o fim, seguir o Pai até o fim, né? Mas para começar é isso, né? Batizarmos, sermos batizados, né? E depois arrependermos e ser perdoado. Então o perdão ele é dividido em três partes, né? O perdão começa, como o João Batista ensina, arrepender-se, né? A gente tem que se arrepender de todo o coração, reconhecer os próprios erros, né? Reconhecer aquilo que se faz de errado. Neste momento de se arrepender, muita gente já vai direto para a penitência, né? Algumas pessoas se martirizam já na hora do arrependimento, né? Isso vai da pessoa de cada um, vai do entendimento de cada um, do amor de cada um, mas não é necessário que se faça isso, né? Depois eu explico melhor. Depois de arrepender-se, existe a segunda parte do perdão, que é a confissão, é você se confessar os seus erros, né? O que você fez de errado. Não ter vergonha de ter errado, né? Porque o erro, ele está ali para ser perdoado, né? Mas tem que ser confessado. Arrependa-se de coração, confesse, e por último vem a penitência, né? Você receber a sua penitência, né? Então, para amar a Deus, a primeira coisa, batizar-se, arrependendo-se dos seus erros, confessando os seus erros e fazendo a penitência
pagamento destes erros, né? Só que essa penitência, ela se subdivide em duas partes, né? Existe a penitência que os homens aplicam e existe a penitência que Deus aplica, segundo a sua lei. E a penitência que Deus aplica, a gente não tem noção qual é, né? Ninguém sabe os tempos em que você vai perder o cabelo, o tempo que você vai morrer, o tempo que você vai ficar rico, o tempo que você vai parar de trabalhar. A gente não sabe esses tempos, só Deus sabe esse tempo. Quando que Ele vai nos perdoar por completo, né? Quando vai ser cumprida a nossa penitência, né? Por exemplo, o povo judeu, lá no Egito, quando estava escravo no Egito, que se arrependeu, né? O Pai perdoou, salvou eles, e eles ficaram 40 anos no deserto, morando em tendas, 40 anos. Muita gente morreu no deserto, né? Antes de entrar na Terra Prometida. E mesmo assim, depois que entrou na Terra Prometida, muitos anos ainda se passaram com muitas guerras para eles encontrarem a paz, né, na Terra Prometida. Então, esses tempos, né, quando é que Deus vai cumprir a penitência que Ele nos impõe, isso aí só cabe a Ele saber. Para isso nós temos que ter resiliência, né? Temos que ser forte, né? A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e assim por diante. Não podemos nos entregar diante das primeiras ou qualquer outra dificuldade. Temos que ficar de pé até o fim, né? A penitência dos homens nos compromete a vivermos em sociedade com outros homens, com outras pessoas, com outros seres humanos. Ela nos convida a viver com outras pessoas santamente, segundo a vontade do Pai, amando o próximo e amando a Deus, certo? Então essa é a primeira parte do amar a Deus. Arrepender-se, confessar os pecados, pagar a sua penitência, ser batizado. É a primeira parte do amar a Deus, né? Agora, se você quer ser grande no reino de Deus, se você quer ser um santo de verdade, ser uma pessoa que Deus valorize mesmo você, que você seja mais do que um anjo no céu, que você seja um santo, que você seja um guerreiro de Deus, um guerreiro de Jesus. Você quer ser um querubim, um serafim, um arcanjo, né? Para isso existe a caridade, né? Porque Jesus diz, né? Faça obras que você receba tesouros no céu, né? Então isso vem a caridade, vem através da caridade. Cada pessoa que você ajuda, cada tempo, dinheiro, saúde que você gasta pelo próximo, né, você ajunta tesouros no céu. Só que a caridade não é feita somente com dinheiro, né? A caridade é você ter compaixão. A caridade tem um fundamento, tem a sua origem verdadeira na compaixão, né? Quando você se comove com a dificuldade do próximo, com a miséria do próximo, com a doença ou qualquer outro problema que o próximo tenha, que outra pessoa tenha, né? Aí você se comove e tem compaixão por essa pessoa, né? Mas veja bem, a caridade, né, não é você dar dinheiro. A caridade é você dar o amor que você tem, né? Esse amor pode ser feito através de dinheiro, claro, pode ser feito através de dinheiro, mas esse dinheiro que você está ajudando tem que ser pelo seu coração, pela sua compaixão, e não com a intenção de comprar um terreno do céu, né? É muito mais importante a pessoa que você ajuda do que aquele terreninho no céu que você quer comprar, né? É melhor levar aquela pessoa junto para o céu do que sozinho, né, meus amigos? Tem uma passagem também na Bíblia em que Jesus vê
ele está na frente do templo e vê dezenas, centenas de pessoas, talvez ricas, né, colocando grandes quantidades de dinheiro na caixinha de coleta do templo, né? E então ele vê também uma pobre viúva que só tinha 2 moedinhas. E a viúva pega as únicas 2 moedinhas que ela tinha e coloca na caixinha de coleta. Então Jesus diz para os apóstolos: na verdade, vos digo que essa viúva que colocou 2 moedinhas na coleta, deu mais do que todos os outros, porque ela só tinha essas 2 moedinhas para o seu sustento. Foi isso que disse Jesus, né? Todo mundo dava aquilo que lhe sobejava, que sobrava, que eles tinham sobrando, que eles podiam dar e que não ia lhe fazer falta. A viúva colocou as únicas 2 moedinhas que ela tinha para se sustentar. Então, a gente conclui dessa passagem mais do que isso, né? Porque Jesus não disse, ele deixou subentendido. Na realidade, essa viúva confiava no Pai, acreditava no Pai. Ela deu aquelas 2 moedinhas porque ela tinha compaixão de quem não tinha condições, né, de ter as suas moedas. Ela deu aquelas moedinhas porque ela sabia que o Pai jamais ia deixar ela passar fome. Ela confiava no Pai, ela amava o Pai, ela vivia para o Pai. E se ela morresse de fome pelo Pai, para ela seria glória. Ela estaria muito feliz, né? Porque o Pai ia acolher, ela sabia que o Pai ia lhe acolher. Ela estava fazendo uma doação de coração, com toda a sua compaixão, em nome daquele que lhe dá a vida. Entende? Então, esse é o segredo dessa parábola, né? A confiança que essa viúva tinha no Pai, de entregar toda a sua vida, tudo que ela tinha para o Pai, toda a sua vida, tudo que ela consumia, tudo era Pai. Ela acreditava e confiava muito no Pai. Isso é amar a Deus, ter essa confiança, essa entrega, né? Amar a Deus acima de tudo, né? Não interessa se tu vai passar fome, se tu vai passar trabalho, sempre confiar no Pai. Faça trabalho, passa fome, passa sofrimento, mas sempre confiar no Pai, que aquilo é para um bem maior que é estar junto de Deus, né? Então, assim que a gente é grande nos reinos, assim que a gente fica grande nos reinos dos céus, né? A gente dar-se pelo próximo, pelas coisas, né? Uma vez uma pessoa me perguntou: por que tu corta a grama do vizinho? Eu disse para ele: porque eu gosto da minha rua bonita, eu não gosto da minha rua suja. E ele me disse que eu era um trouxa porque eu fazia isso, né? Cada um, né? Então, eu posso dizer com certeza, senhores, que isso é amar a Deus, né? Isso é fazer caridade. Você doar-se, né? Você dar, independente do que possa acontecer, você confiar em Deus, confiar no Pai, que Ele vai lhe sustentar, que Ele vai lhe dar o que precisa. Você não precisa ser mesquinho, se esquivar do seu dinheiro, da sua vida, porque sempre que você dá, Ele vai te dar em dobro, né? Então, quando você faz a caridade, você tem que observar para quem você vai fazer a caridade, né? Agora nós estamos vivendo essa época de enchente aí, né? Eu vi muita coisa triste, né? Pessoas seminuas sendo tiradas dentro do rio aí, depois de perder tudo na sua vida, né? Bens e parentes, animais, pets, né? De estimação. Pessoas traumatizadas, né? Então eu via muita gente correndo atrás, né? E eu também ajudei. Da minha parte fiz alguma coisa. Isso não me compete dizer o que eu fiz e o que eu não fiz, né? Mas eu quero deixar claro para vocês que quando a gente faz caridade, essa caridade de se preocupar com essas pessoas da enchente, a gente não vai pegar e tirar foto da pessoa miserável, da pessoa triste, da pessoa sofrida, flagelada, para botar em rede social. Não, quando a gente faz por compaixão mesmo, a gente quer preservar o próximo,
preservar essa pessoa, né? Então, a sua caridade, mais do que ajudar, é você preservar o sofrimento da pessoa, né? A nossa própria Constituição, a nossa lei judiciária, né, impede que você use a imagem do próximo nessas condições. Você não pode fazer isso, expor o sofrimento alheio, né? Então, isso, por que é assim a nossa lei? Porque isso é uma primariedade, né? Você não pode expor o sofrimento dos outros. Então, quando você faz alguma caridade, você tem que fazer por compaixão. E se você tem compaixão, você não quer expor ninguém. Se você não quer expor ninguém, você não vai expor a sua caridade, né? Porque eu fiz caridade. No instante que você expõe a sua caridade, que você se mostra que está fazendo caridade, acabou a caridade, né? Porque você está expondo o próximo, né? Entende? Então, quando você ajudar alguém, não fique dizendo para os outros que você ajudou aquela pessoa, porque você vai fazer aquela pessoa sofrer, passar o ridículo, você está expondo ela, a necessidade dela. Entende? Então, por isso a nossa lei é assim, a nossa lei, a nossa Constituição, né? O nosso Código Civil Processual impede que tu exponha os outros, né? Por causa disso, porque os outros têm direito à sua privacidade, as pessoas têm direito à sua imagem, né? Então, no instante que você está lá mostrando, você vai para a rede social mostrando às outras pessoas o sofrimento das outras pessoas, né? Você não pode fazer isso. Então, caridade é uma coisa que a gente faz ocultamente, né? A gente não tem que ficar mostrando para os outros que faz caridade, porque isso não tem valor, porque não tem compaixão. Se você tem compaixão pelo próximo e quer ajudar alguém, você não quer expor essas pessoas, né? Então, essa é a verdadeira caridade. A caridade que vem daqui, que ninguém precisa ficar sabendo, só o Pai que está lá em cima sabe, né? Agindo assim, você vai ser grande lá no reino de Deus, entende? Porque assim é que você se torna grande no reino de Deus, porque é para Deus que você faz isso, não é para si, não é para ti mesmo, é para Deus, né? É Ele que está vendo, Ele tem olhos em tudo, inclusive dentro do seu coração, né? E essa compaixão é que move a caridade, né? A gente se condoer, se comover com o sofrimento do próximo, né? No instante que você expõe o próximo, expõe a sua caridade, você perdeu todo o seu valor com o Pai lá em cima, com Deus lá em cima, porque você não está fazendo para Ele, você está fazendo para si mesmo, né? Caridade é o que a gente faz com compaixão, né? Porque a gente realmente se importa com o próximo, quer ver o bem do próximo, né? Então, quando a gente ama o próximo, quando a gente ama alguém, a gente não expõe essa pessoa, a gente não mostra a fragilidade, a miserabilidade que aquela pessoa se encontra, o sofrimento que ela está passando. Pelo contrário, a gente quer esconder, deixar ela ali na sua privacidade, né? Se sentir bem, se fortalecer, ficar melhor. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso aí. Grande abraço, boa noite.